Olá, boa tarde ou boa noite. Boa tarde Ou ou boa noite. amém. Glória a Deus. Somos gratos a Deus porque nos dá mais uma oportunidade de estarmos aqui para estudarmos juntos a palavra de Deus. Nós vamos na última aula a gente estava falando sobre, nós tínhamos entrado no capítulo 3, falamos sobre o batismo do Espírito Santo, a terminologia, a parte que é o histórico, a descida do Espírito Santo, a promessa da vinda do Espírito e paramos aqui na Reforma Protestante. Então vamos começar aqui a Reforma Protestante. Então anota aí, esse é um tópico, né? A ignorância espiritual é bíblica, que o catolicismo apostólico romano E infundiu. bíblica. Não, a ignorância espiritual e bíblica que o catolicismo apostólico romano infundiu no povo impeliu ou impediu o florescimento dos dons espirituais desde os anos 400 até a Reforma, como já tínhamos visto isso antes, né? Paz do Senhor, Márcia, que Deus abençoe você. As questões espirituais, inclusive o destino eterno das pessoas, eram considerados assuntos exclusivos do clérigo profissional. Esperava-se dos leigos que obedecessem à liderança eclesiástica e observassem os sacramentos, pois estes eram os meios de obterem a graça de Deus. A educação religiosa, até mesmo na forma de um sermão edificante, era quase desconhecida. Ou seja, isso que a gente tem agora aqui, com tanta Não liberdade, existia, né? não existia. Isso era exclusividade apenas dos sacerdotes, do pessoal da igreja, Creio do clérigo profissional. que a igreja virou um governo, né? Uma Sim, política era um apenas. governo, E mais até nada. isso por 1.100 anos, né? Isso. O poder, Que mais é, nada. inclusive, o chamado a idade das trevas, Eu né? acho que é isso aí. É chamado a idade das trevas, Vamos ver. porque não tinha mais nada a respeito de Deus. A educação religiosa, até mesmo na forma de um sermão edificante, era quase desconhecida. As pessoas davam à igreja muito dinheiro e vastas propriedades rurais esperando que Deus se agradasse delas por assim fazer. Ou seja, nesse período de 1.100 anos, mais ou menos, o que eles fizeram? Eles se aproveitaram da Do fé, poder, né? do poder que eles tinham sobre a pessoa, o poder religioso, e também ameaçavam as pessoas de que elas iriam para o inferno caso elas não se dispusessem a contribuir ou a dar, a doar os seus bens. E foi na época também que se criou a indulgência, né, que se vendia a salvação por preço de ouro, né? Falava, não é a salvação, a ida para o purgatório, É, por menos tempo. por menos tempo, né? Vai passar menos tempo, vai ser purificado no purgatório, para que você possa Ir para o céu. Quer dizer, ir o para o céu. sangue de Isso. Jesus, a graça de Deus, nada disso importava, Nada né? disso importava, isso mesmo. E, e assim a igreja se tornou muito rica. Poderíamos até mesmo dizer que o emprego terminológico moderno, que a Igreja Católica era maior latifundiária, a campanha mais rica e a organização mais poderosa de toda a Europa. Já pensou? É tremendo, hein? Não, e ela é muito rica ainda É, até hoje, ainda né? é. Na Holanda, Gert Groth, de 1340 a 1384, deu início ao movimento reavivalista mais notável no seio da Igreja Católica, chamado Devotio Moderna. Enfatizam uma rígida devoção pessoal e o envolvimento social, especialmente na área da educação. Pregava e escrevia tratados como a Simônia e a imoralidade do clero. Seu exemplo atraiu muitas pessoas, surgindo uma comunidade chamada os Irmãos da Vida Comum. O que a gente pode notar é que mesmo nessa idade que o acesso à palavra era muito difícil para as pessoas,
havia uma sede nas pessoas de Do buscar a certo, Deus. né? Do correto. Alguma coisa os incomodava. E eles, quando surgiu esse aqui, eles já foram querer saber, né? Os membros não tinham a obrigação de fazer votos vitalícios. Podiam deixar a comunidade a qualquer momento. Ensinava que a verdadeira religião consiste em amar a Deus e servi-lo. Esse novo conceito contrastava-se nitidamente com a atitude prevalecente de que ser espiritual importava fazer votos e separar-se do mundo para viver isolado no mosteiro, né? Como a gente vê até os dias de hoje, né? Outro holandês que influenciou toda a Europa foi Erasmo, de 1466 a 1536, nascido em Rotterdam, convicto de que o cristianismo necessitava de um revivamento que o libertasse da ignorância e da superstição, bem como da abstração teológica, viajava conclamando o povo à verdadeira piedade. Para Erasmo, o cristianismo importava em seguir o exemplo de Cristo. Mas como alguém podia seguir a Cristo quando ele parecia estar escondido por detrás da corrupção, da imoralidade, das nuances da teologia filosófica? Erasmo declarava que era necessário penetrar atrás de todas as externalidades e aparências para se chegar à essência real da fé. Veja que coisa enganosa, né? Veja que coisa. Ele falava muito da aparência externa, né? Não, ele que. É o contrário, amor. Ele Peraí, via vamos que para se entender chegar a Cristo tinha que sair daquela coisa externa que virou o catolicismo, entendi. que tinha que se aprofundar. Só que não conseguia aprofundar por causa da corrupção do clero. O que eu li aqui, olha, Erasmo declarava que era necessário penetrar atrás de todas as externalidades e aparências para chegar à essência real da fé. Isso. Ensinava que devemos olhar além dos sacramentos para o significado deles, além da letra da lei para a caridade, além do cristianismo para Cristo. Ou seja, né? É como nós falamos. Virou a religiosidade. Então ele dizia que tinha que ir além da religiosidade. É como nós falamos, nós estamos estudando. Então, às vezes, a gente pode ter uma interpretação aqui errônea, mas um corrige o outro aqui, né? Falou, peraí, você entendeu errado. Glória a Deus, é por isso que é um estudo, né? Sim, por isso que é um estudo. Ela está mais atenta do que eu, né? É que Erasmo é um dos heróis da fé. É que você não lembra mais que leu, né? Não lembro mesmo. Sua realização mais importante, no entanto, foi preparar uma edição, impressa no Novo Testamento grego. Embora criticasse fortemente as práticas religiosas dos seus dias, nunca se separou da igreja estabelecida. Mas essa crítica seria continuada por Martinho Lutero, que também se utilizaria da educação grega, da tradução grega, preparada por Erasmo, para sua própria tradução do Novo Testamento para o alemão. Ou seja, ele foi... Foi aí que foi a guinada, aí né? Aí foi a guinada da igreja, né? Bom, vamos agora, então, falar sobre Martinho Lutero. Anota aí, negrito ou grifa. Erasmo já havia estabelecido sua reputação de estudioso mais notável da Europa até antes de 31 de outubro de 1517, quando então um monge agostiniano chamado Martinho Lutero, né, ele era monge, né, de 1483 a 1546, pregou sua tese à porta da igreja do castelo de Wittenberg, na Alemanha. Wittenberg aí escreve Wittenberg. Em Wittenberg, adquiriu doutorado em filosofia e teologia. Sua ordem enviou numa viagem a Roma, onde observou em primeira mão a decadência moral da cidade e viu a indiferença entre os líderes eclesiásticos. Olha, a decadência moral da cidade, Da cidade, né? E viu o negócio ser feio. Não, e também a indiferença sobre tudo isso. Do cristianismo. Olha, né? não tem muita diferença de hoje não, viu? Hoje a igreja que se denomina
que segue a Cristo é que também está muito indiferente a tanta coisa que está acontecendo por aí, né? Inclusive indiferente à volta, né? À volta, a preparar suas igrejas, porque Jesus está voltando. Ao retornar ao Wittenberg, Lutero ouviu pessoas jactando-se de terem obtido o perdão divino para si mesmo e para seus parentes já falecidos, mediante... Ó, não existe isso, viu? Negócio de perdão para parentes já falecidos, não existe. Então ele viu as pessoas se gabando, né? Ele via as pessoas falando, né? Que é o jactando se gabando porque eles conseguiram o perdão divino para seus parentes já falecidos, mediante a compra de indulgências. Você vê? E isso era em ouro que eles compravam, né? Tratava-se de o que era indulgência? Tratava-se de um certificado especial aprovado por Roma que atestava o perdão divino. Nossa, isso é muito diabólico. Vender indulgência não passava de maquinação para levantar fundos financeiros para os novos edifícios em Roma. O Eles Papa... não estavam vendendo feijão? É. Cada um por R$1.000? Tinha um por aí vendendo feijão. Tem muita coisa aí feijão, ainda, né? Por causa do dinheiro. É terrível. Feijãozinho abençoado, né? O Papa estava muito desejoso de completar uma igreja especial em homenagem a São Pedro. A igreja havia também ensinado que, mediante certos atos religiosos, tais como participar de uma romaria para ver uma relíquia famosa, o tempo no purgatório poderia ser abreviado. Quem determinava isso era a igreja. Seu tempo no purgatório era, vamos supor, 200 anos, vai ser 150. Né? Já melhorou, né? Você achar relíquia, né? É. A relíquia era pedaço do osso, da cruz, do osso do pé. Ele pegava ali os... né? Vendiam, igual a gente vê hoje também, né? Sal, né? Terra de Israel. Terra de Israel, pedra de Israel, água do Rio Jordão, água do Mar Morto, e assim vai, né? Só a misericórdia de Deus. Todas essas coisas faziam parte do clima religioso daqueles o que fez com que Lutero ficasse muito desgostoso. Claro, a gente fica também, né? Mesma coisa. Entretanto, o que realmente deixou Lutero na sua obra pastoral muito perturbado era escutar de seus paroquianos que, em virtude das indulgências, eram perdoados todos os pecados deles, até mesmo aqueles que ainda não haviam cometido, e ainda que, por meio das indulgências compradas, tinham também o poder para libertar seus parentes do purgatório. Ou seja, eles tinham licença para pecar, né? Ele pagava... Não, e ainda podia libertar os parentes do purgatório. Então, mas eu estou falando de um aspecto aqui. Ele tinha, ou seja, dos seus futuros. Ou seja, ele tinha licença para pecar. Ele Quer dizer, o pobre estava frito. Estava frito. Porque não tinha dinheiro. Estava frito. O pobre não tinha dinheiro, ele não podia comprar indulgência. Era pecador, ia para o inferno direto, né? Isso segundo aqui a gente está lendo, que virou a igreja primitiva, infelizmente. Infelizmente, né? Até mesmo aqueles que não haviam cometido, né? Por meio das incompreensões, tinham também o poder de libertar seus parentes do purgatório. Ou seja, se ele achava que tinha alguém que já estava morto, estava lá, ele também podia ir lá e falar, liberei, comprei a libertação dele. Conduzindo diretamente para o céu. Imagina a surpresa, hein? Olha, né? Nós fomos comprados pelo sangue de Jesus, né? Sim. A célula que era contra nós foi rasgada. Aqui eles pegavam, escondiam, omitiam isso, porque eles omitiam isso, e usavam dessa prerrogativa para ganhar dinheiro. Para dizer, olha, então agora nós estamos libertando ele, que ele está preso, nós vamos mandar ele para o céu agora. Eles tinham o poder de fazer isso. Meu Deus, hein? Lutero tinha a convicção de que a venda de indulgência era um grave erro doutrinário que precisava ser reparado. Como professor universitário, propôs debates acadêmicos. Para anunciar esse debate, fixou suas 95 teses em latim
na porta da igreja de Wittenberg em 31 de outubro de 1517. Não demorou, Não demorou para que as suas teses fossem traduzidas para o vernáculo, impressas e circuladas muito além das universidades, além de Wittenberg e pouco depois além da Alemanha. Suas declarações foram prontamente rejeitadas por outros teólogos. Tanto João Eck e E.C.K., em 1486 a 1543, quanto o cardeal Thomas Cajetan, de 1469 a 1534, atacaram as teses de Lutero. Publicaram muitos livros procurando comprovar que Lutero estava enganado. Alegavam insubmissão do monge agostiniano ao Papa. Ou seja, eles alegavam que o monge que Martinho Lutero estava insubmisso ao Papa. Lutero apresentou contra-razões, alegando que tanto os papas quanto os concílios eclesiásticos haviam errado. Seus adversários passaram imediatamente a associar as opiniões dele com a opinião de João Hus, que havia sido executado por heresia no Concílio de Constança em 1415. Normalmente eles diziam que quem era contrário à igreja se tornava um herege. Normalmente, você vê mais onde, né, que achou na Bíblia que se tem que queimar herege, matar as pessoas, onde não acharam, tem nenhum, não, mas eles no Velho Testamento se apedrejava, mas porque era a lei. Só que a gente foi salvo pela graça. Então, onde eles acharam de fazer isso, né? E foram tantas mortes. Eles mantiveram o apedrejamento até um tempo que eu não sei. Só sei que a Bíblia nos mostra lá Estevão sendo apedrejado, né? Paulo também foi, né? Nesse interim, publicou 3 obras importantíssimas que foram lidas em toda a Europa. A primeira, chamada de um discurso à nobreza cristã da nação alemã, em que argumentou que todos os cristãos são sacerdotes. Além disso, rejeitou as alegações de que somente o Papa tinha a capacidade de interpretar as Escrituras, né? Ou convocar um concílio geral. Lutero fez um apelo para reformas que eliminasse as romarias, o abuso de missa, o celibato dos clérigos e as extorsões financeiras de Roma. Essa questão de celibato é até hoje, né? Até hoje. Né? Veja desde que período eles vêm lutando com isso e não conseguem derrubar isso. Na obra... É por causa de dinheiro, Moisés. Na obra Cativeiro Babilônico da Igreja, Lutero declarou que os únicos sacramentos verdadeiros são a ceia do Senhor e o batismo, assim como nós, né, temos também. Todos os sacramentos assim chamados eram apenas uma maneira de manter os cristãos no cativeiro. Pensou? Hoje em dia, a Igreja Católica fez aquele sincretismo religioso, né? Sim. Uniu aquelas festas todas, né? E hoje em dia, a Igreja Evangélica também. Muitas igrejas aí tem festa junina. Adotou. E assim vai, né? Assim vai. Tá difícil a gente até frequentar e tem que perguntar antes de a igreja em si, a maioria das igrejas em si tem muito do catolicismo, porque mantém tradições, né? Mantém tradições. Tradições que foram a Igreja Católica estabeleceu, mas hoje eles fazem também... Tem igreja que comemora até Halloween. Até Halloween. Eles fazem também como algo que deve ser celebrado em suas igrejas evangélicas. Então, como mas atração, né? Cada um aqui está aqui a palavra, nós estamos vendo aqui. Então, cada um tome as suas decisões, tome cuidado. A única coisa que é para a igreja é o quê? A ceia do Senhor e o batismo. Tome cuidado, né, com essa
esse sincretismo, tome cuidado até mesmo o judaísmo, né, dentro da igreja, até isso. Agora começou o negócio de judaísmo, né, Shabbat Shalom, falar sobre Shalom, tá usando kippah, sendo que a gente não é judeu. Não. Mas estão trazendo isso para a igreja. Acho bonito andar com aquele, né, como é que é o nome? Esqueci. Tudo bem. Não é isso, mas eu estava falando assim, tomar cuidado também com as tradições, né? As tradições. Aqui é claro que a ceia do Senhor é importante, por quê? Porque ali representa a morte e ressurreição de Jesus. E o batismo representa a nossa confissão pública diante de Deus e dos homens de que somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Na última das suas obras, A Liberdade do Homem Cristão, Lutero descreveu a natureza da liberdade cristã. Explanou que o cristão é livre, é senhor de todas as coisas e não está sujeito a nenhuma delas, mas ao mesmo tempo é um escravo e súdito de todas as pessoas. Né? Sim. Por quê? Porque tem que ser alguém que gosta de servir. Que serve, né, uns como aos outros. Cristo né? serviu. Como Cristo serviu. Enquanto esses escritos estavam sendo preparados, o Papa Leão X, de 1475 a 1521, emitiu uma bula, declaração, entre aspas, a bula é uma, entre aspas, declaração papal, que condenava Lutero, olha aí, que eu falei, como herege e exigia sua retratação. O reformador respondeu queimando publicamente a bula papal. Que coragem, né? Que coragem. Né? Em uma reunião especial dos dirigentes da igreja e do governo, chamado Dieta de Worms, a WORMS, Lutero foi convidado a repudiar aquilo que já havia escrito. Convicto de sua posição teológica, Lutero explanou em um discurso poderoso sua submissão às Sagradas Escrituras, concluindo com as célebres palavras. Olha só, isso é importante, né? Aqui tomo posição. Que Deus me ajude. Amém. Amém. Já pensou? Ele não negou a tese, não só isso, a submissão à Sagrada Escritura. O concílio então declarou que as opiniões de Lutero eram errôneas e que ele estava fora da lei. Embora houvesse salvaguardas, Lutero corria grande perigo de morte. Alguns dos seus amigos, diante do perigo iminente, sequestraram Lutero e o levaram a um castelo forte chamado Wartenburg, onde permaneceu em segurança. O mesmo aconteceu com Paulo, que também foi sequestrado pelos seus amigos. Eu li hoje isso. Né? Também eles fizeram isso. Aqui, eu acredito que esse castelo forte aqui que deu a origem do hino Castelo Forte. Que ele fez, né? É o nosso Deus. Glória a Deus, aleluia. Deixa eu respirar, tomar um ar aqui, gente. Foi lá que ele aproveitou esse período de reclusão para traduzir o Novo Testamento em alemão. Lutero era certamente um reformador muito influente, mas não era o único. Mesmo em Wittenberg havia outros que o ajudavam. Philippe Melanchthon, que é de 1497 a 1560. Estavam entre aqueles que cooperavam mais estreitamente com Lutero. Aos 21 anos de idade, era professor de grego em Wittenberg. Deixa eu ver aqui, ó. Melanchthon apoiava Lutero publicamente e por muitas vezes defendia sua teologia. Como assistente, Lutero foi responsável pela Confissão de Augsburg, que até os dias atuais é considerada a principal declaração de fé entre as igrejas luteranas. Foi o primeiro a expor uma teologia sistemática protestante, consistência lógica e pelos seus amplos domínios da história depois da morte de Lutero.
Melanchthon veio a ser o líder teológico de Wittenberg. Tem agora o nome que meio esquisito, né, meio difícil de falar, mas é Ulrich, que devia ser alemão, Zwinglio, Ulrich Zwinglio, que é Huldrich, depois Zuinglio, de 1484 a 1531. Aproximadamente nesta ocasião em que Lutero fez sua grande descoberta a respeito da justificação pela fé, algo semelhante acontecia na Suíça com Ulrich Zwinglio, educado em Basileia e em Viena, segundo a tradição humana. Olha, gente, eu quero que vocês observem uma coisa. Vocês veem quanto tempo e quanta luta, quanta batalha foi travada e quanto Satanás perseguiu e oprimiu a igreja. Sim. Aqueles que para as queriam pessoas buscar não a Deus. acharem, né? Veja que por 1100 anos ele foi algo tão opressor, né? Que a gente fica assim, até mesmo depois da reforma de Lutero, também houve uma perseguição maciça, porque Satanás não desistiu lá, quando ele foi vencido na cruz. Ele continuou, porque não queria, sabe o quê? Sabe o que acontecesse? Os filhos de Deus que haveriam de nascer de novo. A nova geração em Cristo, que somos nós. Sim. Mas nunca se houve uma difusão do Evangelho tão forte como nos últimos 100 anos. Tão forte como nos últimos 100 anos. Ela se acelerou de tal maneira, da mesma forma também que a iniquidade também está se acelerando. Esse jovem sacerdote foi alocado na cidade de Claro. Deixa eu ver que horas são. Para mim não furar seu... 3 minutos. Naqueles dias eram comuns os governantes europeus contratarem jovens da Suíça para lutarem em seus exércitos. Zwinglio acompanhava ocasionalmente as tropas suíças como capelão. Horrorizado com o que presenciou, pregava contra o desperdício dos seus compatriotas. Em 1518, o ministério de Zwinglio se tornava prolixo, o que levou a ser nomeado a servir na grande igreja em Zurique. Assim como Lutero convocou uma série de debates públicos, a fim de que todos os cidadãos pudessem ouvir as discussões. O bispo conservador católico em Constância procurou impedir os esforços, está vendo de novo, que o sacerdote fazia em prol da reforma, porém não obtendo êxito. Tanto Lutero quanto Zwinglio negava que o vinho e o pão fosse transformado em corpo e sangue de Cristo, porém discordava entre si quanto ao significado da celebração da Eucaristia. Ao passo que Lutero insistia em que Cristo, estava realmente presente na Eucaristia. Zwinglio argumentava que a ceia do Senhor era um memorial para relembrar aos participantes que Cristo morrera por eles. Em 1531, Zwinglio retornou aos campos de batalha, onde foi encontrado morto por seus amigos. Gente, Coitado. Eu quero fazer um comentário aqui também. É assim, ó. A igreja, no princípio, que foi a igreja primitiva, a princípio, ela era católica. A escolha em entregar isso nas mãos do diabo foi do homem, viu? O desvio foi humano. O que Satanás fez só foi pegar de bandeja o que o homem ofereceu para ele. Eles receberam a palavra de Deus, receberam, né, o testemunho dos apóstolos, receberam as escrituras e até se converteram, mas o amor ao dinheiro, a ganância do poder, tudo isso levou com que eles acabassem se desviando e entregassem, porque o que Satanás faz é seduzir. O que o Satanás fez foi seduziu eles, e aí a Igreja Católica se tornou uma perseguidora de todos aqueles que buscavam conhecer a Deus.
Esse risco ainda ocorre. Ocorre com certeza. Porque claro, a briga de poder aí entre os evangélicos é muito grande. Ok, agora ela vai falar sobre João Calvino. Quem já ouviu falar sobre João Calvino? João Calvino. João Calvino, 1509 a 1564. Nasceu na cidade de Noyon, no norte da França, próximo da fronteira com a Bélgica. Olha, eu não sabia que Calvino era francês. Seu pai, com o desejo de que seu filho fosse advogado, fez com que o jovem João convivesse com os filhos da nobreza e obtivesse a melhor educação. Estudou a cultura renascentista em Orleans, Bourges e Paris. Ao se converter, não teve que deixar somente a Igreja Católica, mas também sua pátria, a fim de viver no exílio. Em 1536, publicou uma obra denominada Institutas da Religião 1536. Não, Institutas da Religião Cristã. Ao ser reeditado, às vezes em francês e às vezes em latim, o livro ia crescendo à medida que ele lidava com novas questões que surgiam. Entre mentes, na cidade de Genebra, um evangelista de nome Guillaume Farel, 1498 a 1565, estava procurando estabelecer a reforma. Ao saber da presença de Calvino na cidade, procurou a ajuda dele, que assim o fez de bom grado. Quando apelaram aos cidadãos para declararem o seu apoio às mudanças propostas, tanto Calvino quanto Farel tiveram que deixar a cidade. Agora, refugiado de novo, foi até Estrasburgo. Ali, ministrava aos refugiados que falavam francês, naquela cidade de língua alemã. Ali também se casou com uma viúva de antecedentes anabatistas. Então já tinha os anabatistas aqui, né? Durante esse período, Calvino revisou as Institutas e publicou o primeiro de seus comentários bíblicos antes de sua morte. Calvino concluiu 47 exposições bíblicas. Calvino foi o grande sistematizador da teologia protestante. Segundo ele, tudo quanto o homem pode saber a respeito de Deus acha-se na sua palavra. E o homem só pode saber o tanto quanto Deus quer revelar. Com certeza. Com certeza. Além disso, Calvino declarou que Deus, embora tenha criado o mundo inteiro, escolheu algumas pessoas para a salvação e outras para a destruição. Esse conceito se tornou conhecido como a doutrina da predestinação. Isso é uma verdade, né? Só que o homem não sabe quem é que foi escolhido para a perdição e quem é que foi escolhido. Eu tenho uma teoria minha sobre a predestinação. Eu sempre, quando falo assim, o que você acha da predestinação? Eu falo, eu sou um predestinado. Como assim? Você é da teoria da predestinação? A Bíblia diz que somos predestinados à salvação. Eu sou predestinado enquanto eu permanecer firme a ir para o céu. Isso. Por isso eu sou um predestinado. Ou você vai para o céu, ou você vai para o inferno. Então, existem aqueles que... o que ele está querendo dizer aqui também é que tem muitas pessoas que não se convertem de jeito nenhum. Mas quem é que conhece isso? É somente Deus. Só Deus. Só Deus conhece isso. Só Deus, na onisciência dele, sabe quem é que vai ser predestinado, quem vai ser salvo e quem não vai ser. A única referência que nós temos é o que Jesus disse: pela árvore se conhece o fruto. Sim. Entre os cooperadores mais importantes de Calvino, havia o estudioso da língua grega, Teodoro Beza, 1519 a 1605. Agora, o movimento pentecostal. Lutero enfatizava a justificação pela fé. Algum tempo depois surgiu John Wesley, pregando a santificação pela obra do Espírito Santo. Diz assim, uma aspazinha, né? Que Lutero estava ainda, quando ele era o monge ali, o padre, ele estava subindo as escadas de joelho
Ele ouviu aquela palavra na mente dele. Pela fé sois salvos mediante, né, a graça. E isso é dom de Deus, né? Pela graça sois salvos. Mediante a fé. Isso é dom de Deus. Né? Então ele ouviu isso e ele se levantou na mesma hora. E ali ele começou isso tá a guerra dele. No livro Os Heróis da Fé. Mais tarde, essa experiência ficou sendo conhecida como segunda obra da graça, ou batismo no Espírito Santo. Entretanto, no final do século XIX, surgiu um entendimento do batismo no Espírito Santo como sendo um revestimento de poder para evangelizar o mundo conforme profetizado nas Escrituras. Atos 1:8. Lemos? Vamos lá. Até que enfim, né? Vamos ler a palavra? Mas é importante, essa parte da história é muito importante a gente conhecer, gente. Então, às vezes a gente tem que ter um pouquinho de paciência com relação, né, a esse monólogo, né? Por isso a gente faz até uns comentários aí para tornar um pouco mais didático. Contudo recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Eles criam e ensinavam que o poder, outrora concedido aos apóstolos e discípulos de Jesus, era agora uma necessidade vital disponível a todos os crentes. Assim, se estabeleceu que a natureza do batismo no Espírito Santo era um revestimento de poder após a conversão. E de fato é, né? De fato é. Para que a pessoa recebe batismo com o Espírito Santo? Se o próprio Senhor diz que ele deu poder para testemunhar. E também, não só isso, ele também deu dons para que o homem pudesse exercer o ministério do Espírito Santo, né? Como dom de cura, dom de interpretação. Eu acho que aquela ali é a irmã Luciene, não é? Não sei. Se for a paz, irmã Luciene. Eu acho que é sim. Eles criam e ensinavam... Agora vamos falar da... Irmão Mauro também está ali. Também, né? O pai do Rafael. Então. Pai do Senhor. É que fica só as bolinhas pequenininhas, a gente não enxerga. Rua Azul agora. Essa é famosa esse também. Esse foi um grande avivamento que houve nesse local nos Estados Unidos, que chama-se Rua Azul. Alguém já ouviu falar do avivamento da Rua Azul? Em outubro de 1900, Charles Parham alugou uma mansão em Topeka, ou Topeka, né? Topeka, Kansas. Para fundar uma escola bíblica denominada Betel. Nessa escola, nenhuma taxa era cobrada para moradia e alimentação, assim como os primeiros discípulos tinham tudo em comum. Atos 2:44. Ou seja, né? Não precisa ler não, né? Não recebia nada, né? Não, nem cobrava. Hoje tudo a maioria é financeiro, né? Desejosos de serem usados por Deus, todos os que quisessem participar tinham que se entregar ao ministério da palavra e da oração. Assim, cada estudante deveria manter um período de oração de 3 horas cada um. Meu Deus, oravam muito. Todavia, alguns passavam noites inteiras em intercessão. Quer dizer, não tinha como, né? Não tinha como não acontecer esse avivamento. Seus alunos, ao estudarem os textos bíblicos concernentes ao batismo no Espírito Santo, concluíram que a prova irrefutável em cada ocasião era que eles falavam em outras línguas. Então, a glossolalia era a evidência ou sinal do batismo no Espírito Santo nos tempos apostólicos. Assim, por meio dessa se iniciava o movimento pentecostal do século XX. Ou seja, né? Mas a língua estranha, no primeiro do Pentecoste, eles falavam a língua das pessoas que estavam lá. E eles não tinham estudado a língua deles. Ou seja, o batismo com o Espírito Santo, ao falar em línguas, é um sinal para o mundo, né? Mas Paulo também fala que é a língua dos anjos, né? Sim, mas existem
aqueles que é sinal para o mundo, e também existe a intercessão do Espírito, que como a gente não sabe orar, ele nos auxilia. Né? Então tem então também. Fala que quem ora em línguas ora bem. Né? Então tem a oração em línguas que não é inteligível ao homem, mas aquele primeiro momento do Pentecostes foi o sinal para o mundo. Em 1905, Parham mudou-se para Houston, Texas, onde iniciou outra escola bíblica. Nessa escola estudava William J. Seymour, negro e cego de um olho. Havia muito preconceito racial no sul, mas Seymour, ou Simon, né? Simon. É escrito Seymour, né? Mas deve ser Simon. Manteve-se firme em seus propósitos. Foi lá que ele aprendeu sobre a evidência inicial do batismo no Espírito Santo. Convicto, Simon ministrava sobre isso em outras denominações, embora ele mesmo não fosse batizado no Espírito Santo. Sua experiência pentecostal ocorreria pouco depois, em 12 de abril de 1906. Simon alugara um velho galpão na rua Azusa, e então o fogo do Espírito se alastrou. Oh, glória a Deus! Frank Batterman, evangelista Holiness, relata as experiências da rua Azusa. Todas as forças do inferno estavam combinadas contra nós no princípio. Nem tudo era bênção. Claro. Na realidade, a luta foi tremenda. Satanás procurava espíritos imperfeitos, como sempre, para destruir o trabalho, se possível. Mas o fogo não podia ser apagado. Irmãos fortes haviam se reunido com a ajuda do Senhor. Aos poucos levantou-se uma onda de vitória, mas tudo isso veio de um pequeno começo, uma pequena chama. A ênfase do movimento pentecostal eram as línguas como evidência do batismo no Espírito Santo. A.B. Simpson, líder da Aliança Cristã e Missionária, ao descobrir que o novo movimento ensinava que o batismo no Espírito Santo era sempre acompanhado de línguas, tomou posição contrária, afirmando que essa era apenas uma das evidências do batismo no Espírito. Algumas denominações mais tarde adotariam essa posição. Você vê uma coisa, né? Ao longo dos anos a gente vai percebendo que antigamente havia muitos locais de reuniões de oração. E isso foi se perdendo com o tempo. Hoje em dia, poucos locais, poucas pessoas se reúnem nas suas casas para orar ou para buscar a Deus, né? Quando fazem isso, os seus líderes muitas vezes acabam coibindo, né? Mas isso, de certa forma, vai detonando um esfriamento. Aqui foi um aquecimento, um esfriamento da igreja nos últimos dias que nós estamos vivendo. Jesus mesmo disse assim: porventura, quando vier o Filho do Homem, ele achará fé na terra? Porque o amor de muitos se esfriará. É muito triste isso, gente. Muitos missionários foram à Rua Azusa e experimentaram do Pentecostes e levaram o avivamento para seus países. Daniel Berg e Gunnar Vingre participaram em Chicago de uma reunião de oração. Esses são os fundadores da Assembleia de Deus no Brasil. Que é Daniel Berg e Gunnar Vingre, né? E lá receberam uma profecia que seriam enviados para algum lugar no mundo chamado de Pará. Eu li o livro deles, é muito lindo e difícil, né? Diz que eles ficavam dormindo debaixo dos pés de manga e o que eles tinham para comer era só manga mesmo. Só manga. E lá receberam, cadê? Gente, olha o que saiu dessa Rua Azusa, né? Após pesquisar. Após pesquisar e descobrirem que se tratava de um estado do Brasil, foram enviados miraculosamente em 1910, onde fundaram a Igreja Assembleia de Deus, 4 anos antes de as Igrejas Assembleias de Deus dos Estados Unidos serem organizadas. Então a Assembleia começou no Brasil, né?
Nos anos seguintes, o movimento pentecostal começou a enfraquecer, mas surgiram novos ministérios que começaram a operar miraculosamente. Entre eles estão Aimee Semple, né? Mark Persson, fundadora da Igreja do Evangelho Quadrangular, e Smith Wigglesworth, o apóstolo da fé. Agora vamos ao protestantismo no Brasil. Olha, irmãos, essa Rua Azul aí, o que Deus fez ali é poderoso. Sim. Porque nós moramos no Espírito Santo e nós participamos de uma igreja presbiteriana lá que era presbiteriana do Brasil. Não era presbiteriana avivada, nada disso. Era presbiteriana do Brasil. E o pastor, ele foi lá e visitou a Rua Azusa. E ele veio avivado de lá, queridos. E o avivamento tá no Espírito Santo todinho das igrejas presbiterianas. Apesar de que esse pastor foi convidado depois a se retirar da igreja, né, presbiteriana. Mas as outras congregações todas são avivadas. Sim. Né? Então, o Jorge mesmo dirigia uma lá. Uma presbiteriana avivada. Mas é presbiteriana. Protestantismo no Brasil. A colonização portuguesa implantou o catolicismo no Brasil. Nenhuma outra religião era permitida no Brasil colonial. Embora os índios e os escravos africanos mantivessem suas crenças muitas vezes fundidas ao catolicismo. É o que se chama sincretismo. Depois da independência, em 1822, durante o Império, que duraria até 1889, o catolicismo era a religião oficial, mas seguidores de outras correntes do cristianismo eram tolerados com limitações. No final do século XIX, os imigrantes europeus inevitavelmente mudaram o panorama. Por exemplo, muitos alemães que vieram para o Brasil permaneceram luteranos. No século XX, missionários americanos fundaram templos batistas e metodistas. Os missionários suecos Daniel Berg e Gunnar Wingren fundaram as igrejas Assembleias de Deus. Ou seja, nós temos no Brasil 100 e poucos anos como igreja. Com liberdade, né? Com liberdade. E eles falam que o cristianismo aqui, os evangélicos crescem muito, né? Estou preocupado com isso, inclusive. Isso. 47. Evidências do batismo no Espírito Santo. Não há unanimidade entre os cristãos em relação ao batismo no Espírito Santo com evidências, o falar em outras línguas. Entretanto, no que diz respeito às línguas como evidência inicial do batismo no Espírito Santo, as posições podem assim serem divididas. Falar em outras línguas não é evidência do batismo no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo às vezes é evidenciado pelo falar em novas línguas. O batismo no Espírito Santo é sempre acompanhado pela evidência inicial do falar em outras línguas. Isso aqui são as posições que existem. A primeira posição afirma que as línguas não são uma evidência do batismo no Espírito Santo. Estamos diante de uma posição evangélica tradicional, adotada pelas igrejas batistas pentecostais, da Convenção Batista Nacional. A segunda posição é adotada pelos representantes do movimento carismático, que reconhecem a glossolalia, ou falar em outras línguas, como uma das evidências do batismo no Espírito Santo. Chamamos de carismáticos qualquer grupos ou pessoas que remontam sua origem histórica ao movimento da renovação carismática das décadas de 1960 e 1970 e procuram praticar todos os dons espirituais mencionados no Novo Testamento: profecia, cura, milagres, línguas, interpretação e discernimento de espíritos. A terceira posição é adotada pelos pentecostais e neopentecostais, que sustentam que, para ser batizado no Espírito Santo, o ato deve ser confirmado pelo sinal físico inicial de falar em línguas, corrente adotada pela Igreja Assembleia de Deus. Entendemos por pentecostais qualquer denominação ou grupo
que remonta sua origem ao reavivamento pentecostal, que começou nos Estados Unidos em 1901 e sustenta as seguintes doutrinas. Todos os dons do Espírito Santo são mencionados no Novo Testamento, continuam operantes hoje. O batismo no Espírito Santo é uma experiência de revestimento de poder subsequente à conversão e deve ser buscado pelos crentes hoje. Quando ocorre o batismo no Espírito Santo, as pessoas falam em línguas como sinal de que receberam essa experiência. Eu vou dar uma coisa para você pensar. O batismo do Espírito Santo, ele vem acompanhado por 9 dons. Então, qualquer um dos dons é uma evidência. Não necessariamente, o que acontece é que as pessoas identificam o falar em línguas. Assim, de forma mais clara. É uma das posições, né? De forma mais clara, de que aquela pessoa que está falando uma língua recebeu o Espírito Santo. Mas vamos supor que essa mesma pessoa não fala língua estranha, mas ela está orando por alguém e ela é curada. Ele tem o dom de curas. Ou ela tem o dom de discernimento. Ou ela tem o dom de maravilhas e não tem. Eu já vi pessoas assim. Não falam em línguas, Não falam em línguas, mas exerce outra característica do dom do Espírito Santo. Então, é assim, eu acho que isso deve ser colocado para cada um observar. São 9 dons. Qualquer um desses dons são evidentes. O principal, aí sim, o principal, porque é visto aos olhos, é o falar em línguas. Porque tem muita gente que fica muito frustrada com isso, sabia? Tem muita gente que sofre com isso. Eu não falo língua. Eu não sou batizado. Ele está orando por esse, por aquele, aquela pessoa foi curada, a outra foi curada, e ele, não, eu não sou batizado. Por quê? Porque eu não falo língua estranha. Então, quem pode determinar isso? Sou eu? Você? Ela? Não, é Deus. Só que a gente vai ver o sinal. O sinal é claro, né? Bom, sério, eu não sei se vai dar tempo da gente começar o capítulo. Falta 10 minutos ainda. 10 não, aqui falta 8. Então vou ler só essa... Nós vamos entrar no capítulo 5 agora. Capítulo 5. Que é os dons... Dons espirituais. É o que a gente estava falando agora há pouco, né? Além da questão do batismo no Espírito Santo não ser unânime, existem muitas diferenças no tocante aos dons espirituais específicos. Dúvidas inundam a mente e o coração dos fiéis que fazem o seguinte questionamento: ainda hoje as pessoas poderiam receber o dom de profecia, de modo que Deus realmente lhe revele algo para transmitir a outras pessoas? Ou esse dom foi confinado aos tempos, quando o Novo Testamento ainda estava sendo formado no século I depois de Cristo? E o que dizer da cura? Menos consenso ainda existe a respeito do dom de falar em outras línguas. Alguns cristãos dizem que é uma ajuda valiosa em sua vida de oração. Outros dizem que é sinal de ter sido batizado no Espírito. E há os que dizem que esse dom não existe atualmente, pois se trata de uma forma de revelação verbal da parte de Deus que findou quando o Novo Testamento acabou de ser escrito. E é esse terreno que iremos investigar. Porém, antes, analisaremos alguns princípios essenciais encontrados em 1 Coríntios 12. Então, por hoje, gente, fica por aqui. Veja como é importante esse estudo dos dons espirituais. Porque é também o motivo de muitas dúvidas. Então eu quero desafiar você a chamar as pessoas aí, sentar na sua casa aí, porque nós vamos falar de algo esclarecedor. Algo que vai extrair muitas dúvidas que se tem a respeito disso. Para as pessoas, inclusive, até mesmo começam a se tornar cativo disso, preso. E Deus, nós somos livres. E o Espírito de Deus nos fez livres, não prisioneiros de algum conceito. Então, gente, é muito importante que você incentive outros a estudarem. Nós estamos fazendo isso, estamos estudando e convidamos você para estudar com a gente.
Então eu quero também agradecer a sua companhia hoje e também te convidar para logo mais às 20 horas, nós vamos estar aqui celebrando o nosso culto em casa, né? A igreja está online, então no nosso culto em casa. Eu convido você a celebrar conosco, a adorar a Deus conosco, porque eu sei que Deus tem impactado vidas. Eu sei que Deus nos chamou para esse trabalho nesse tempo de pandemia. E como eu falei no último culto, nós somos os profetas do último tempo. Você é um profeta do último tempo. Então, arregace suas mangas, trabalhe para Jesus. Eu quero dizer para você que depois que terminar aqui a nossa live, nós vamos compartilhar ela no Facebook e também vamos salvar no YouTube. Eu sei que tem muitas pessoas que estão com dificuldade, mas eu peço que você incentive as pessoas a se inscrever no YouTube, né? Quem não tiver conseguindo, pede para mim o link, eu mando diretamente o link para você se inscrever lá, e inscrever, dar o like e acionar o sininho, tá? Tá lá todas as aulas, desde a primeira aula até a 22ª, que é hoje, e vão estar lá no YouTube. Então, para que ninguém possa perder essa preciosidade, gente, é um curso que nós estamos dando de teologia. São 3 volumes como este aqui, ó, gente. Como este. Né? 3 volumes como este. Então, você imagina. 3 volumes. Não sabemos nem quando vai acabar. Então, mas vai ser bênção para a vida de todo mundo. Quanto puder, enquanto Deus deixar, né? Obrigado a vocês, obrigado a todos. Deus abençoe que Deus sua possa vida, dar um viu? bom final de semana a vocês. Sim. Abençoadíssimo. Esperamos vocês daqui a pouco, às 20 horas, no nosso culto em casa. Deus abençoe, Márcia. Amém. Vai com Deus. Deus Amém. dê uma boa noite para Amém. vocês.